Bom, em 1940, a definição do valor do salário mínimo aqui no Brasil não foi decidida por um grupo de economistas engravatados, sabe, olhando para planilhas de inflação ou projeções de mercado. Ah, não mesmo, passou bem longe disso. Exato. O valor exato que um trabalhador precisava receber só para conseguir sobreviver foi, na verdade, calculado por médicos. Literalmente calculado na ponta do lápis. Sim, eles sentaram e calcularam matematicamente quantas calorias, quais nutrientes um operário precisava ingerir diariamente, tudo isso para não desmaiar na linha de montagem de uma fábrica. É uma imagem forte, né? Nossa, muito! A nutrição no Brasil, ao contrário do que aquele senso comum sugere para quem nos ouve, não nasceu em clínicas de estética luxuosas ou naqueles consultórios super focados em emagrecimento que a gente vê no Instagram. De jeito nenhum. Ela nasceu como uma verdadeira engrenagem econômica do Estado. E, assim, é uma origem que muda completamente a perspectiva sobre a profissão. Concordo plenamente. Historicamente, tratar a alimentação da população era uma questão de segurança nacional. Era sobre produtividade industrial, não apenas uma escolha de estilo de vida ou estética. E olha, essa é exatamente a missão da nossa análise de hoje. Nós vamos mapear a trajetória do nutricionista no Brasil. Uma trajetória bem turbulenta, diga-se de passagem. Muito turbulenta. Para entender como essa área evoluiu de um cálculo governamental frio de calorias para uma das carreiras de saúde mais complexas e regulamentadas do país, nós vamos mergulhar na obra Introdução à Nutrição. Ah, o livro da professora Caroline Papiani, certo? Esse mesmo, publicado pela Uniaselv em 2019. E o material é fantástico porque oferece um raio-x não apenas histórico, mas ético e legal da categoria. É um prato cheio para nossa exploração. E, sabe, logo de cara é interessante olhar para a identidade visual que a profissão adotou com o tempo. Para quem já reparou no símbolo oficial da nutrição, ele traz uma balança, uma serpente e ramos de trigo. Tudo num tom bem forte de verde, né? Exato. O verde clássico da área da saúde. Mas se a gente dissecar os elementos, a balança representa o equilíbrio. Equilíbrio clínico e dietético. Isso. A serpente, que é muito tradicional na medicina, representa a saúde. E o trigo, obviamente, o alimento. Tem a aparência de um brasão muito antigo, muito nobre. O que contrasta de forma fascinante com essa origem operária, pragmática, que os registros históricos da nossa fonte apontam. É um contraste brutal, porque o símbolo sugere algo quase filosófico, mas a prática nasceu no chão de fábrica. Certo, então vamos desvendar isso. Para decifrar como a gente chegou a esse nível de sofisticação clínica e científica que a nutrição tem hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a década de 1930. Uma época de transição intensa no Brasil. Nossa, uma metamorfose severa. Aquele país puramente agrário, focado no café, estava ficando para trás. A industrialização estava a todo vapor. E com isso, as cidades começaram a inchar absurdamente. Sim, as fábricas se multiplicaram do dia para a noite. E, de repente, alimentar milhares e milhares de trabalhadores que foram deslocados de suas terras originais para a cidade tornou-se um problema logístico monumental. E aí que o contexto do Estado Nacional Populista daquela época entra com força, porque esse Estado exigia uma força de trabalho extremamente resistente. A máquina industrial precisava de combustível humano. É uma analogia pesada, mas muito real. Totalmente real. Se a gente pensar no corpo do trabalhador como uma engrenagem dentro da fábrica, a comida era o carvão. Era a gasolina que mantinha aquela máquina girando. Uma população desnutrida significava fábricas paradas, né? Exatamente. Faltas por doença, baixa produtividade e, consequentemente, uma economia estagnada. Portanto, o Estado simplesmente precisava intervir na biologia da população. Não era opcional. E o material da professora Papiani aponta que esse impulso inicial acabou dividindo a nutrição em duas vertentes médicas simultaneamente, né? Sim, dividiu. Havia uma perspectiva puramente biológica e, ao mesmo tempo, uma perspectiva social. Como é que essas duas forças operavam na prática naquela época? Bom, a perspectiva biológica era bem microscópica, digamos assim. Era aquele olhar focado no laboratório, na química do alimento, na dietoterapêutica clássica. Então, o alimento visto quase como um remédio. Perfeito, o alimento como um composto de minerais e vitaminas capaz de curar patologias específicas lá no leito de um hospital.
Já a perspectiva social tinha uma escala totalmente macroscópica. Eram os médicos sanitaristas atuando, certo? Isso. Eles olhavam para a saúde pública e se perguntavam como criar políticas de abastecimento, como estruturar refeitórios industriais imensos para 1.000 operários. Como garantir que a comida chegasse com alguma qualidade e segurança às massas urbanas, basicamente. Exato. E foi exatamente dessa junção, dessa preocupação macro, que saiu o cálculo da famosa ração essencial mínima. Que é a raiz histórica da nossa atual cesta básica. Exatamente. O nosso salário mínimo nasceu amarrado à bioquímica alimentar. Mas aí me surge uma dúvida. Na linha de frente, quem é que estava executando esse trabalho logístico todo? Porque a gente sabe que o primeiro curso de formação na área surgiu só em 1939. Lá no Instituto de Higiene de São Paulo. Que hoje a gente conhece como a Faculdade de Saúde Pública da USP. Só que, e aqui é o ponto principal, esse curso de 39 não formava cientistas de nível superior, né? Não, de forma alguma. O curso formava profissionais de nível técnico ou nível médio, que na época recebiam o título de dietistas e não nutricionistas. Dietistas? Interessante. Então, a arquitetura intelectual da coisa não ficava com eles. Não. Toda essa base científica da nutrição ainda era um monopólio dos médicos nutrólogos. Eles é que faziam a pesquisa de ponta, determinavam as necessidades nutricionais. E o dietista entrava onde, então? O dietista, com essa formação mais técnica, era o profissional tático. Era ele quem administrava a cozinha da fábrica de fato, gerenciava os estoques de alimentos, supervisionava os cozinheiros. Ah, entendi. Garantia que a prescrição teórica do médico virasse uma refeição real no prato do trabalhador. Exato. Era uma relação que a gente pode comparar quase a de um engenheiro e um mestre de obras. O médico nutrólogo desenhava a planta da dieta e o dietista construía o prato. Nossa, é uma analogia perfeita. É uma dupla personalidade inicial da profissão. Metade cientista de laboratório ditando as regras, metade administrador de refeitório executando. E funcionou por um tempo. Mas, naturalmente, à medida que o conhecimento sobre os alimentos ficava mais denso, mais complexo, o escopo de atuação desses profissionais técnicos também se expandiu. E aí a subordinação começou a incomodar. Exatamente. O conhecimento dos dietistas se tornou muito específico para continuar vivendo apenas à sombra da medicina tradicional. Eles começaram a querer o próprio espaço. O que faz todo sentido. E é aí que se inicia um processo longo e bem complexo de emancipação. Porque nenhuma profissão ganha autonomia sem muita articulação política. Verdade. É preciso bater de frente com as estruturas estabelecidas. E o marco zero dessa organização ocorreu em 31 de agosto de 1949, com a fundação da Associação Brasileira de Nutricionistas, a ABN. E é exatamente por causa desse evento que se comemora o Dia do Nutricionista nessa data, né? 31 de agosto. Exato. E o livro deixa claro que a criação da ABN não foi só um encontro social para tomar um café. Foi a consolidação de um grupo de pressão política forte. Eles tinham um objetivo muito claro. Conquistar o status universitário. Deixar de ser nível técnico. Isso mesmo. E a elevação para o ensino superior finalmente se concretizou anos depois, em outubro de 1962, através do parecer número 265. O curso técnico finalmente passou a ser uma graduação. Uma vitória enorme. Uma vitória gigantesca. Mas é aqui que a nossa história assume contornos de um verdadeiro thriller político. Porque conseguir o diploma universitário era apenas a metade da batalha. O diploma não garante a reserva de mercado. A profissão precisava ser regulamentada por lei, para existir oficialmente e legalmente no mercado de trabalho. Aquele caminho burocrático passou pelo Congresso Nacional em 1966 e chegou à mesa do então presidente da República, Castelo Branco. E aí vem o balde de água fria. Ele simplesmente vetou a lei, na íntegra. O veto presidencial é um documento histórico muito revelador, sabia? Espera aí, então o próprio presidente vetou a profissão porque achou que eles estavam, sei lá, pisando no calo dos médicos, foi isso? Basicamente. A justificativa oficial do Castelo Branco argumentava que a regulamentação criaria, nas palavras dele, privilégios artificiais. E o ponto mais crítico,
Ele afirmava que as atividades do nutricionista se confundiam com as que são privativas do médico. Eu entendo a dinâmica brutal de disputa de território quando uma nova ciência tenta se estabelecer, sabe? Mas, poxa, a medicina na década de 1960 já não estava lidando com uma carga colossal de problemas de saúde pública no Brasil. Sim, os hospitais já estavam sobrecarregados. Então, por que a classe médica faria tanto lobby para impedir que profissionais focados exclusivamente na alimentação tirassem esse peso logístico e dietético das costas deles? Parece contraintuitivo. Parece. Mas a questão central aí reside na sociologia das profissões e no monopólio da autoridade clínica. Monopólio da autoridade? Como assim? Historicamente, a medicina detém o poder absoluto da prescrição. Permitir que outra classe profissional tivesse a autoridade legal e exclusiva de prescrever uma dieta terapêutica era visto por setores mais conservadores da medicina da época como uma fratura no domínio deles. Ah, então era uma questão de poder, de não querer abrir mão do controle total sobre o tratamento do paciente. Exatamente. Reconhecer a nutrição como uma ciência autônoma significava admitir que o metabolismo, a interação bioquímica dos alimentos com o corpo humano, formavam um campo de estudo tão vasto e tão complexo que um médico generalista não teria a competência ideal para gerenciá-lo sozinho. Faz todo sentido. É como a diferença entre receitar um xarope simples para tosse e projetar a intervenção nutricional exata para um paciente com insuficiência renal, por exemplo. Perfeito, considerando ainda toda a realidade socioeconômica e cultural daquela pessoa. Então, o nutricionista teve que provar que a sua ciência não era só um puxadinho, uma extensão do trabalho médico, mas um universo completamente à parte. Precisamente. E a articulação nos bastidores políticos para reverter essa derrota de 66 foi muito intensa. A pressão da categoria e o peso da realidade foram fortes demais. A necessidade de especialistas em saúde pública estava gritando, né? Estava, e as evidências falaram mais alto. Tanto que logo no ano seguinte, em abril de 1967, o novo presidente Costa e Silva sancionou a Lei número 5.276. Finalmente, a profissão estava regulamentada no Brasil. O veto foi superado. E uma vez que essas amarras legais foram desfeitas, o crescimento foi avassalador. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. A profissão deixou de ser uma loja artesanal, digamos assim, e virou uma mega corporação nacional. Os registros do livro apontam que no final da década de 1960, o Brasil inteiro possuía apenas 7 cursos de nutrição. 7! É um número muito pequeno para o tamanho do país. Minúsculo. Mas se a gente avançar para o ano de 2009, esse número salta para 391 cursos. Um boom impulsionado enormemente pela expansão do ensino superior privado. E o número de profissionais foi junto, claro. Sim. Até o final de 2016, a categoria já ultrapassava a marca de 117 mil profissionais registrados. É um crescimento exponencial que altera a própria estrutura da saúde no país. Mas pensa comigo. Quando uma categoria profissional atinge essa magnitude, com dezenas de milhares de pessoas atuando diretamente com a saúde humana e manuseando informações muito sensíveis, o modelo de autorregulação precisa mudar. Não dá para ficar solto. Não dá. A fundação de um conselho de classe torna-se uma exigência absoluta para proteger a sociedade. O que nos leva, cronologicamente, à criação dos sistemas CFN e CRN. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, que nasceram lá em 1978. E a história da fundação desse conselho, contada na fonte, demonstra uma dedicação impressionante daquela geração. Sim, não foi nada fácil estruturar isso. Não mesmo. Eles não tinham verbo oficial, não tinham apoio financeiro governamental nos primórdios. Os primeiros conselheiros federais precisavam tirar do próprio bolso o dinheiro para custear passagens de ônibus, hospedagens nas idas a Brasília para as reuniões. Havia um senso de dever enorme ali para garantir que as bases da profissão fossem sólidas. E, se a gente conectar isso a um contexto maior, compreender a função dessas instituições é fundamental para entender a seriedade da prática hoje. Muita gente confunde as entidades, né? Demais. Em qualquer profissão regulamentada, existem 3 pilares institucionais distintos, e cada um com um propósito muito claro. Primeiro, o sindicato.
Ele tem a função econômica e trabalhista, atuando na linha de frente por pisos salariais e condições de trabalho dignas. Certo, o sindicato briga pelo trabalhador. Exato. Depois temos a associação, como é o caso da Asbrana na nutrição. Ela cuida da elevação intelectual, fomentando congressos, pesquisas, atualizações científicas, o crescimento da ciência em si. E o conselho? Onde ele entra? Porque, essencialmente, me parece que o conselho é a espada e o escudo da sociedade contra a má prática profissional. Essa é a definição perfeita. O foco do conselho não é defender o interesse financeiro do profissional. O papel dele é fiscalizar a atuação, garantir o cumprimento do código de ética e certificar que a população receba um atendimento baseado em evidências e não em charlatanismo. Ou seja, ele protege a gente, o público. Sim, é o conselho que delimita com muita clareza o que o profissional pode e o que ele não pode fazer dentro das suas áreas de atuação. E sobre essas áreas, a Resolução 600 de 2018 do Conselho Federal mapeia esse território muito bem. O livro destaca que ela divide o universo da nutrição em 6 grandes áreas de atuação. E não se trata apenas de rótulos teóricos. Não, cada área exige um maquinário logístico e intelectual completamente diferente da outra. A nutrição clínica, por exemplo, é a mais tradicional, a que vem logo à mente do público. E o interessante é que, desde 1991, a lei determina que a prescrição dietética é uma atividade privativa e exclusiva do nutricionista. Ou seja, nenhum outro profissional de saúde, nem mesmo um médico, pode prescrever dieta de forma legal como nutricionista. Exato. Apenas esse profissional tem a chancela do Estado para montar uma dieta específica. Essa exclusividade reflete o reconhecimento da individualidade bioquímica que a gente falou mais cedo. Mas o campo, como vimos, vai muito além do consultório clínico fechado. Com certeza. O material lista a área de alimentação coletiva, conhecida pela sigla UAM, que envolve planejamento de gigantescas cozinhas industriais, hospitais, restaurantes corporativos. É o descendente direto lá dos dietistas dos anos 30. Aqui o profissional lida com logística complexa, controle de qualidade microbiológica para ninguém ter intoxicação alimentar e até gestão financeira de insumos. Temos também a nutrição em esportes, super focada na fisiologia do rendimento atlético, a saúde coletiva, que atua diretamente nas políticas públicas do SUS e na vigilância sanitária, e também a atuação estratégica na cadeia da indústria e comércio de alimentos. Que é vital para auxiliar na formulação de produtos mais seguros nas prateleiras dos supermercados. E, finalmente, a área de ensino e pesquisa, que forma os novos profissionais e continua empurrando as fronteiras do conhecimento acadêmico nos laboratórios. É um espectro formidável. O conhecimento nutricional permeia praticamente todas as instâncias da vida civil moderna hoje. É quase onipresente. Sim. No entanto, um exército de mais de 100 mil profissionais com tamanho alcance social gera, inevitavelmente, um novo tipo de desafio. O século XXI e a ascensão brutal das redes sociais introduziram dilemas éticos que aquelas gerações de 1930 ou mesmo dos anos 70 não conseguiriam sequer imaginar. Isso é muito verdade. O consultório, que antes era sagrado, deixou de ter 4 paredes. Ele passou a ser transmitido ao vivo para milhões de pessoas, simultaneamente em telas de celular. E a grande pergunta que surge é: como se garante a integridade científica quando a informação sobre dietas virou um dos produtos mais rentáveis de toda a internet? É o mercado da estética e do medo operando junto. E o impacto dessa nova realidade é abordado de forma bem contundente no material, especificamente através da Resolução 599 de 2018. Que foi a resolução que implementou o novo Código de Ética e Conduta do Nutricionista. Isso. E o detalhe mais valioso desse documento não é nem só o texto, mas a forma como ele foi criado. O livro ressalta que ele não desceu de cima para baixo, ele não foi imposto por burocratas. Ele foi forjado coletivamente pela própria categoria através de conferências e muitas consultas públicas. O que dá muita legitimidade para as regras, né? E a mudança filosófica do código anterior para esse código atual de 2018 é bem profunda.
Como assim? Filosófica. É que o texto atual abandona uma postura estritamente cartorial e punitiva, que era muito focada apenas em regras de comportamento de consultório, e adota uma visão sociológica. O alicerce ético passa a ser o direito humano à alimentação adequada. Conhecido pela sigla DHAA. Exatamente. O DHAA é o coração do novo código. E essa mudança de paradigma na nossa exploração de hoje é fascinante, porque ela exige que o profissional não trate o paciente apenas como um conjunto de marcadores biológicos e taxas de colesterol num pedaço de papel. Não somos só uma máquina de processar calorias, afinal. Exato! A prescrição da dieta precisa obrigatoriamente conversar com a realidade cultural, social e econômica de quem está sendo atendido. Por exemplo, não faz o menor sentido prescrever um peixe caro e importado, tipo um salmão, para um paciente no interior do Brasil profundo. Sendo que existem fontes de proteína regionais incríveis, acessíveis e que já fazem parte da cultura daquele local. Perfeito! A intervenção nutricional perdeu o direito de ser cega à realidade social. Ela tem que abraçar o paciente onde ele está. É a humanização da técnica levada ao limite. A saúde deixa de ser medida apenas no ambiente estéril do laboratório e passa a integrar a vida real, a cozinha da pessoa. Contudo, essa modernização toda precisou criar barreiras de contenção altíssimas contra a comercialização da saúde. Que é a grande ameaça dessa era da hiperinformação que a gente vive. Sem dúvida. E aqui a gente entra na arena mais polêmica do material, as regras sobre publicidade e marketing. A documentação do Conselho aponta diretrizes bem rigorosas que certamente vão gerar um choque para quem está muito acostumado com a cultura atual de influenciadores digitais. O choque de realidade é forte. Por exemplo, é absolutamente proibida a chamada venda casada. O profissional de nutrição não pode, de jeito nenhum, condicionar o seu atendimento clínico à venda de um suplemento manipulado ou de um produto que ele mesmo represente na clínica dele. E a regra vai muito além disso. É terminantemente vedado associar de forma intencional a imagem profissional a marcas de produtos alimentícios ou suplementos com o objetivo de direcionar o consumo. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque essa é a dúvida que fica para quem nos ouve e rola o feed do Instagram todo dia. Como a figura do nutricionista na internet lida com o fato de que eles não podem receber patrocínio de indústrias alimentícias se isso configurar conflito de interesses? Isso levanta a questão mais importante sobre a idoneidade da profissão hoje. O que está em jogo aqui é o princípio básico da isenção clínica e científica. A credibilidade, né? Exato. O jaleco branco carrega um peso enorme de autoridade. E essa autoridade foi delegada pelo Estado ao profissional. Quando um profissional de saúde prescreve ou endossa publicamente uma marca específica de whey protein ou um chá emagrecedor miraculoso enquanto recebe patrocínio dessa mesma indústria, ocorre uma contaminação severa. É óbvio, o raciocínio clínico passa a ser subsidiado por interesses puramente comerciais. Sim. Aquele conselho parou de ser baseado na melhor evidência científica disponível para beneficiar o corpo do paciente e transformou-se sorrateiramente numa peça publicitária mascarada de intervenção médica. O que destrói a credibilidade de toda a categoria. A saúde do indivíduo simplesmente não pode ser refém do plano de marketing de uma empresa de suplementos alimentares que quer bater meta no final do mês. Sem dúvida alguma, e vale ressaltar que o código permite com muita clareza a educação nutricional nas redes sociais. A internet não é proibida. É perfeitamente ético discutir grupos alimentares, desmistificar dietas extremas ou ensinar o público geral a ler rótulos e tabelas nutricionais. Informação de qualidade é sempre bem-vinda. Com certeza. O limite intransponível é a mercantilização da escolha. O profissional deve apresentar múltiplas opções ao paciente lá no consultório ou então não mostrar marca nenhuma em público. O conhecimento em saúde é um bem social, não um balcão de negócios para lucrar em cima da audiência. Isso amarra de forma tão perfeita a nossa análise histórica de hoje. Porque voltando àquela luta ferrenha nos anos 60 que a gente comentou, os pioneiros da BN enfrentaram vetos presidenciais absurdos. Resistências brutais da medicina tradicional. Exatamente. Tudo isso justamente para provar que a nutrição
Era uma ciência séria, autônoma e que devia ser guiada pelas necessidades reais de saúde pública. Se um profissional hoje vende essa autonomia conquistada a duras penas em troca de comissões sobre produtos industriais, Ele está pagando décadas do suor e da estratégia política que construíram o sistema de conselhos. é jogar a história no lixo. É o abandono do compromisso primário da profissão, que é garantir a segurança alimentar da população e combater o sofrimento gerado por padrões irreais e por deficiências nutricionais. A isenção é a base da confiança pública. Sem ela, a profissão perde o sentido. Observar toda essa linha do tempo traz um peso monumental ao tema. Nós começamos nossa imersão numa realidade nos anos 1930, onde médicos estatais calculavam calorias para evitar que as fábricas literalmente parassem por falta de energia humana. Sobrevivemos a vetos durante o regime militar que tentaram suprimir o valor do diploma universitário. E chegamos a um momento atual onde mais de 100 mil profissionais detêm um monopólio científico sobre a nossa relação diária com a comida, enfrentando, claro, pressões colossais da era digital para conseguir manter a ética intacta. E sabe o que é mais instigante? Essa evolução sugere que o escopo da nutrição está longe de se estabilizar. Ele continua se expandindo para áreas cada vez mais cruciais para a nossa sobrevivência. Como assim? Para onde mais pode ir? Bom, pegando o gancho no próprio Código de Ética atual, a exigência de que o nutricionista considere as dimensões ambientais e a sustentabilidade ao intervir na alimentação aponta para um futuro muito interessante e que não estava nos manuais antigos. Sustentabilidade e nutrição. Sim. É perfeitamente plausível imaginar que os profissionais das próximas décadas não atuarão apenas na correção metabólica de pacientes ali no 1 a 1. Eles assumirão muito provavelmente o papel de verdadeiros guardiões ecológicos. Nossa, isso é poderoso. Porque se você parar para pensar, a demanda sobre o que escolhemos cultivar, o que escolhemos industrializar e colocar nos nossos pratos todos os dias, representa o maior impacto contínuo que a civilização humana exerce sobre o planeta Terra. O agronegócio, o desmatamento para pasto, o uso da água, tudo está ligado à dieta. Então a nutrição vira a linha de frente da ecologia. Prescrever uma dieta se tornará intrinsecamente um ato de conservação ambiental. Exatamente. O que comemos dita o futuro do planeta. E os ramos de trigo já não representam apenas o equilíbrio dietético dentro de um corpo humano ou simples sustento calórico. Representam a delicada equação entre garantir a saúde de quem come e, ao mesmo tempo, a sobrevivência do próprio ecossistema que produz esse alimento. A saúde da terra reflete na saúde do prato. Fica aqui o convite para que a nossa audiência reflita sobre a engrenagem histórica e ética que opera silenciosamente nos bastidores da próxima refeição que for colocada à mesa hoje. A imersão nessa história revela que o simples ato de se alimentar carrega décadas de ciência, de vetos políticos e de lutas sociais intensas. Foi uma jornada e tanto para chegar até o prato de hoje. Com certeza. Encerramos por aqui esta análise profunda do material. Agradecemos a companhia e até a nossa próxima exploração.